todos e a todas. A gente vai dar início agora ao lançamento virtual do livro Nos Tempos do Trianon, Campo se Diverte. Esse lançamento é a mesa de encerramento de um webinário que aconteceu nos últimos 2 dias. Esse evento faz parte do projeto Centenário do Teatro Trianon e foi contemplado no edital Retomada Cultural da Lei Aldir Blanc, com o patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Bom, como eu falei, na verdade, a gente está nos últimos 2 dias aqui, fizemos 7 mesas, 20 pesquisadores de várias instituições estão envolvidas, tiveram diversas reflexões riquíssimas, então tem uma certa felicidade de estar encerrando esse evento com o lançamento do nosso livro. Eu me chamo Juliana Carneiro, sou uma das autoras do livro e estou acompanhada nessa mesa do professor Vitor Mello. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a todos os que aceitaram estar no o nosso convite que aceitaram estar no webinário. Bom, a ideia nessa mesa não é fazer exatamente um debate da mesma forma que foi nas últimas mesas, para falar, enfim, e palestrar. A ideia, de fato, é fazer um bate-papo virtual, onde a gente vai fazer um breve relato sobre o nosso processo de pesquisa, e depois a gente vai ficar à disposição aí para um bate-papo, para conversar, para tirar dúvida, para comentar, enfim. A gente estava conversando assim, eu confesso que eu nunca fiz nenhum lançamento nessa modalidade virtual, né? E nem participei de lançamentos. Normalmente, lançamentos a gente está numa livraria, no botequim, então está sendo para a gente assim, um desafio pensar como é que está isso e, ao mesmo tempo, dizer que como que a gente preferia estar celebrando esse centenário em uma atividade presencial, aglomerado. Bom, mas não está sendo possível. O momento agora é de confinamento, é de uso de máscara, e de um apoio incondicional que a gente tem que fazer para que a vacina chegue rápido, né? A gente tem sempre registrado aí, viva o SUS, viva a ciência brasileira, viva a universidade pública. Bom, antes de iniciar e passar a palavra para o Vitor, que é ele que vai começar, eu queria fazer alguns avisos e agradecimentos. Primeiro, dizer o seguinte, que o livro vai estar disponível a partir de hoje, já desde agora, no site, que é www.teatrotrianon.com, o livro é virtual, né? Vocês podem baixar. A gente tem uma previsão, tem um desejo, nós iremos também imprimir esse livro. Vamos ver, deixa a pandemia passar. Então, quem sabe, depois vou estar convidando todo mundo para a gente também voltar a ter um lançamento presencial, porque a gente gosta de livrinho, especialmente esse livro, que é um livro que foi pensado para ser impresso em função das imagens, em função do design dele. Bom, além do e-book digital, que vai estar nesse site, eu queria dizer também, a gente fez o lançamento do site ontem, quem não pôde estar presente, eu recomendo que possa dar uma passeada. Foi um site que foi editado e pensado pelo Leonardo Vasconcelos e pelo Genilson Soares, que são 2 parceiros de primeira ordem, de primeira hora do projeto. Eles, além do site, foram responsáveis por toda a pesquisa iconográfica do livro e também ajudaram e colaboraram na curadoria desse webinário, fazendo os convites e participando objetivamente. Então, no site, além do e-book digital que vocês podem baixar, também tem um vídeo que está baseado e concebido a partir do livro, com uma animação. Tem também o livro em audiodescrição, tem toda uma preocupação do projeto com a questão da acessibilidade das pessoas que não conseguem ter a leitura, com alguma deficiência visual. Tem também uma animação que é muito legal, que foi feita pelo um aluno do IFE, chamado Rafael Aquino, é um aluno do curso de arquitetura do IFE, que fez um trabalho a partir das plantas baixas, e com as fotos ele fez uma animação. A gente pode fazer um passeio por dentro, na verdade, pelo interior, pelo exterior do Teatro Trianon. A gente quer aproveitar e agradecer também ao Edmar Linhares, que gentilmente cedeu para a gente as plantas baixas, para a gente fazer, para o Genilson e para o Leonardo fazerem essa animação. E quero fazer alguns agradecimentos especiais para a equipe da produção do livro, da produção e edição do livro. Então, o primeiro agradecimento é para a nossa editora, Adriana Maciel, da Numa Editora. Também o nosso livro vai estar lá no site dela. Então, Adriana, você foi uma parceira sensacional, muito obrigada. Quero agradecer ao Ney e à Cláudia, da Dupla Design, que fizeram todo o projeto gráfico do livro. Claro que a gente é suspeito de dizer,
mas a gente achou um livro bastante bonito, então espero que vocês gostem também. Depois a gente vai mostrar um pouquinho ele. E quero agradecer a Juliana Lins, que foi responsável pelo Copydesk e pela revisão. Também quero agradecer às pessoas que estão esses 2 dias com a gente, a Lê Castanheda, da Jurubeba Produções, a Joana, que está aqui nas plataformas, e ao João Eliel, que fez as redes sociais. Então, muito obrigada. Esse projeto é um projeto coletivo, ainda bem que vocês estão juntos com a gente. Bom, eu falei isso na mesa de abertura, mas eu queria reiterar aqui que eu acho que vale. Assim, acho que está usando esse espaço também para fazer agradecimentos e reconhecimento. Né? E uma coisa muito importante para a gente foi todo o processo de pesquisa em acervos da cidade de Campos. A gente fez esse projeto todo em pandemia, então, claro que a gente usa muito a hemeroteca digital para os documentos que estão digitalizados, mas muitos documentos do acervo de Campos não estão. E aí o Leonardo e o Genilson foram especiais nesse processo para dar acesso, mas eu quero nomear os acervos particulares e institucionais que fizeram parte do processo de pesquisa. Então, eu quero agradecer especialmente ao Dr. Wellington Paz, que em plena pandemia nos recebeu na casa dele. Muito obrigada, Dr. Wellington, com todos os cuidados e todo o distanciamento. A coleção Barbosa Guerra, obrigada, Sebastiãozinho. A própria coleção do Genilson Soares e do Leonardo, que também tem as suas coleções. Uma menção muito especial ao Ronaldo Linhares. Ronaldinho, ele é bisneto do Capitão Carneirinho. Ele, durante um tempo enorme, até hoje, na verdade, foi quem ficou com a guarda do scrapbook, que vocês vão ver que é o álbum de fotografia do Carneirinho. Carneirinho era fotógrafo, amador, a gente vai falar sobre isso. Então, o Ronaldinho que cuidou disso e disponibilizou para a gente. E também estava com a guarda do livro que a gente está chamando de livro de família, que é um diário do Carneirinho. Ele nos cedeu esse material para fazer parte da pesquisa. Muito obrigada, Ronaldinho. Também quero falar que o livro tem documentos e fotografias da coleção Adriano Ferraioli, da coleção Paula Martins, da coleção Mauro Ramalho, do acervo da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, do acervo Espaço Cultural Vila Maria, do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto Carvalho, do Museu Histórico de Campos dos Goitacazes, do Motoclube de Campos, da coleção Dário Marinho, da coleção Olavo Cardoso, da Enciclopédia Campista, do blog Campos Fotos, do João Pimentel, e também do Orfeão Santa Cecília. Aqui eu quero também fazer um agradecimento especial ao Vicente Rangel, porque no nosso vídeo, toda a parte musical, toda a sonoplastia é baseado numa coletânea que foi organizada pelo Vicente Rangel e editada pelo Orfeão Santa Cecília. Obrigado, Vicente. Bom, eu acho que na linha de agradecimentos, não vou deixar de fazer, já fiz das outras vezes, mas agora eu quero fazer de novo. Um agradecimento especial à minha família, mas especial ao meu pai, ao professor Luciano D'Angelo Carneiro. Foi ele que foi o maior incentivador, provocador de que a gente fizesse algum tipo de pesquisa, que virou um livro, que depois virou um livro, um site, um vídeo, para comemorar o centenário do Trianon. Enfim, muito obrigada. E, por fim, quero agradecer às pessoas que, nesses 2 dias e agora, estão no YouTube fazendo comentário, fazendo pergunta. E, por isso, eu quero dizer para vocês que a gente, depois da nossa fala, a gente vai ter um momento de debate, de troca, de comentário, de crítica para vocês. É só botar as perguntinhas no chat que a gente vai conversar. Deixei para o final, porque eu já vou engatar, o meu agradecimento especialíssimo ao meu parceiro de autoria do livro, de projeto, Vitor Melo. Ele topou esse desafio de fazermos um livro num tempo curtíssimo. Na verdade, a gente começou a pensar esse livro em julho do ano passado, e aí era para ser para maio, e aí com a questão da Lei Aldir Blanc a gente teve que fazer em 90 dias. Então, foi uma gincana, foi um desafio. O Vitor foi um parceiro sensacional. Muito obrigada, Vitor. E aí, de cara, eu vou falar e apresentar e chamar ele para começar a conversar. Vitor Melo, professor titular da UFRJ, a palavra é com você. Obrigado, Ju. Obrigado a todos aí que estão presentes. Eu vou contar para vocês que eu não sei bem como é que se faz isso. A Juliana estava contando isso, né? Como é que se lança um livro dessa maneira.
sempre lancei livros da mesma forma, e quase sempre no mesmo lugar, na livraria Folha Seca, do meu querido amigo Rodrigo Ferrari, uma das livrarias mais charmosas que tem no Rio de Janeiro, talvez no Brasil, que fica ali na Rua do Ouvidor. E os lançamentos de livros, né, são quase encontros para a gente tomar cerveja e celebrar a vida mesmo. Né? Assim, eu não levo nem caneta para assinar livro, que eu não tenho muita paciência para isso, e pouco falo sobre os livros. A gente fica lá, ao redor dos livros. Né? Normalmente, quem gosta de livro gosta de ficar perto de livro, perto de pessoas que gostam de livros, e a gente fica tomando cerveja e celebrando. Né? Assim, eu não gosto muito de falar sobre os livros, porque eu acho que os livros têm vida própria. Assim. Tem uma canção do Caetano que eu adoro, que se chama Livros, né? Que ele vai falar um pouco. Ele diz assim: a gente gosta tanto de livros que às vezes a gente se arrisca a fazer o absurdo de escrever alguns. Né? E eu adoro ler livros, eu adoro viver perto de livros, eu adoro escrever livros. Eu dedico uma parte boa da minha vida para escrever livros, mas a partir do momento que eles estão publicados, eu já não quero saber muito, porque eu acho que aí os livros pertencem a quem lê e não pertencem mais a quem escreve. Né? Quando você escreve, ele está publicado, né? Assim, saiu do seu controle, aquele filho que você acalentou durante muito tempo, saiu do seu controle e pronto. E aí já está na hora de deixar ele ter vida própria e você vai escrever outro livro, né? Para seguir o mesmo eterno processo de escrever livros. Né? Assim, então, eu quase não falo sobre os livros, assim, né? Talvez fale um pouco mais sobre as pesquisas, assim, mas não sobre os livros. Então, eu confesso para vocês que eu não estava sabendo, eu não sei muito bem como é que rola esse momento aqui com a Juliana. Então, eu preparei, achei que era melhor preparar uma brevíssima fala, né, onde eu quero fazer alguns agradecimentos, falar de algumas motivações pessoais, né, e falar do nosso esforço coletivo, né, meu, da Juliana, na produção desse livro, que é um esforço coletivo meu e da Juliana, mas como a Juliana tem dito muito bem, é um esforço, e ontem o Leonardo falou isso muito bem também, né, é um esforço de muita gente. Né? Assim, quando a gente vê o livro na livraria, né, a gente não imagina quanta gente trabalhou para que esse livro chegasse ali, e quando a gente vê um projeto que tem livro, webinário, vídeo, tudo isso, né, muita gente envolvida. Né? Então, de pronto, eu quero agradecer muito, muito, muito a tia Júlia. Né? Agradecer imensamente e vou tentar explicar por quê. Né? Assim, bom, Juliana, além de excelente pesquisadora, essa é a nossa primeira parceria mais direta. Né? A gente teve uma outra parceria, né, mas que, na verdade, a minha participação foi ínfima, foi a tese de doutorado da Juliana, uma belíssima tese de doutorado. Então, essa é a nossa primeira parceria de trabalho mais direto. Assim, né? Então, a Juliana, além de excelente pesquisadora, né? Assim, ela é uma filha da terra, filha de Campos, é campista, né? E eu, de alguma maneira, e isso é muito importante, herdeira da tradição dos carneiros. Né? Quer dizer, assim, tem a honra de escrever um livro com a bisneta de um dos personagens principais, né? De uma família que tem uma tradição que foi passada para ela, Juliana, pelo senhor Luciano, que, de alguma maneira, teve a grande ideia de fazer esse projeto. Né? E a Juliana, então, convidou para fazer parte desse projeto incrível, né, na qual se cruzam preocupações com a história, preocupações com a memória, mas a memória da cidade e a memória da sua família. Né? Assim, isso é o mais bonito do projeto. Né? Assim, são muitas dimensões que estão intricadas nesse projeto. E ela convidou um estrangeiro para tal tarefa. Né? Estrangeiro, entre aspas, eu sou o estrangeiro dessa jogada. Né? Eu queria um pouco dizer o que eu entendo por ser estrangeiro nesse nosso projeto. Né? Assim, eu acho que eu aprendi exatamente o que é ser estrangeiro num trabalho que eu escrevi já há alguns anos, há mais de uma década, sobre Cabo Verde, né? Sobre esse pequeno país da costa oriental africana, ocidental africana. Especialmente sobre uma cidade, que é a cidade de Mindelo, né, que é a capital de uma das ilhas, da ilha de São Vicente. Né? Assim, eu desembarquei em Cabo Verde, ao contrário de todos os trabalhos que eu sempre faço na minha vida, mas eu desembarquei em Cabo Verde sem saber absolutamente nada de Cabo Verde. Eu não sabia nada sobre a história de Cabo Verde, eu não sabia me mexer em Cabo Verde. Naquele tempo tinha pouquíssima informação na internet, não tinha conseguido reservar o hotel e tinha o desejo de escrever um livro sobre Cabo Verde. Era isso. Né? Na recepção do hotel,
eu pedi para a recepcionista um mapa, para me deslocar. Isso eu estava na capital, que é Santiago. Ela olhou para mim e falou: nós não temos mapa de Cabo Verde, nós não temos um mapa de ruas, um mapa turístico. Mas não tem problema, eu boto para você aqui, ó, eu faço aqui, peguei uma folha de papel ofício, desenhou umas ruas assim, né, e falou: você vai por aqui, você entra por ali, você vai por ali, pronto, você vai conseguir se deslocar. Né, assim. E foi a partir dessa folha de papel, que eu guardo até hoje, né, que eu parti, então, para essa minha aventura, para tentar escrever um livro sobre Cabo Verde, me sentindo absolutamente sem referência nenhuma. Num outro continente, num outro país, que supostamente falava português, mas depois eu descobri que oficialmente fala português, mas na prática todo mundo fala o crioulo, que é a língua cabo-verdiana, né? E ali eu aprendi, em definitivo, o que é ser estrangeiro. Mas, curiosamente, a minha ideia de estrangeiro ela não passa pelo país. Eu aprendi que, Cabo Verde, eu aprendi que a gente só é nativo mesmo em nossa cidade, né? E, por vezes, nem na nossa cidade. No meu caso, eu sou nativo do Rio de Janeiro, né? Conheço a cidade de ponta a ponta, como pesquisador, há mais de 20 anos de tema, mas fundamentalmente como usuário, né? E aqui o usuário, se alguém fizer alguma relação com o usuário de drogas ou usuário de álcool, ou como dependente, eu estou usando nessa acepção. Assim, eu sou um usuário do Rio de Janeiro, sou um dependente do Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Um morador que vive na rua, né, que é originário dos subúrbios, percorre aquelas ruas como se fosse um templo, né, que vive celebrando, né, assim, a urbanidade do Rio de Janeiro. Né, assim, e imaginem que dificuldade é para um carioca rueiro ficar preso em casa em tempo de pandemia. Né, assim, acho que de todos os povos do planeta, talvez os mais atingidos pela pandemia, por ter que ficar em casa, talvez tenham os cariocas que gostam muito da rua, que aprenderam a celebrar da rua enquanto fator identitário. Né, assim. Tanto que eu acabei fugindo para uma outra cidade, que também aprendi a amar nos últimos anos, que é Niterói. Nesse momento eu falo de Niterói, mas que fique claro, né, assim, não é uma traição ao Rio de Janeiro, é só uma divisão do coração. Eu falo isso porque o Rio de Janeiro não me ouça e não fique com ciúme, já que eu estou convicto que as cidades elas não são uma ambiência. As cidades são personagens. As cidades respiram. As cidades têm vida própria. Né? Percorrer as cidades, pesquisar as cidades, significa sempre o desafio de sentir a respiração da cidade, de se irmanar com a cidade, de entender a estrutura de sentimentos que cada cidade tem. Bom, só no Rio de Janeiro eu sou nativo. No restante do mundo, eu sou sempre estrangeiro. Mesmo aqui em Niterói, que é do lado da minha cidade, eu sou um estrangeiro. Eu sou brasileiro, mas isso é absolutamente abstrato, ser brasileiro. O que eu sou mesmo é carioca, e flamenguista, e torcedor da Unidas de Vila Isabel. Essa é a materialidade da minha vida. A cidade é a materialidade da nossa vida. A cidade é, por excelência, o lugar da história. Assim, é o lugar onde se desenvolve todo o nosso cotidiano e as ocorrências históricas. Eu amo a minha cidade. E amo as outras cidades também. E amo conhecer novas cidades. Então, eu aprendi que ser estrangeiro significa também amar muitas outras cidades e amar mais outras cidades. Ora, por isso eu agradeci tanto, quero agradecer de novo a Juliana, ao ter convidado um estrangeiro para esse projeto lindo. A Juliana me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre uma nova cidade. Uma cidade que eu conhecia só de longe, por vezes só de passagem mesmo. De aprender sobre a história incrível de uma cidade incrível, de aprender sobre um homem notável e um teatro espetacular, e de conhecer novos colegas pesquisadores com os quais eu aprendi muito e me deliciei muito ao ler sobre os seus estudos. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer pessoalmente, nesse webinário, um montão de colegas que eu já conhecia por seus livros, por sua produção. Conhecer novos pesquisadores que dedicam sua vida a estudar a cidade. Né? E queria aqui fazer também uma referência especial aqui ao Leonardo Agemilson, dizer que foi um prazer enorme conhecê-los assim, e conhecer o trabalho deles. Né? Bom, tem lá suas vantagens de ser estrangeiro se você for cuidadoso. Né? O nativo percorre os caminhos da cidade de forma muito mais natural. Né? Você sai de casa
Você não para pensar onde vai pegar ônibus, onde vai entrar no metrô, onde vai na padaria. Isso você já faz naturalmente no dia a dia. O estrangeiro, não. O estrangeiro tem que ficar pensando o tempo inteiro. Onde é que é o ponto de ônibus? Onde é que eu desço do ônibus? Onde é que é a padaria? Ele tem que ficar perguntando para as outras pessoas: eu preciso comprar um remédio. Onde é que é a farmácia? Então, o estrangeiro, se ele for cuidadoso, ele vai tentar ouvir para não se perder, ele vai tentar perceber para seguir rumando, ele vai tentar ouvir os nativos e ouvir os mais experientes para que ele possa percorrer com mais cuidado, com mais pertinência aquele caminho pela nova cidade que ele está descobrindo. Né? Assim, e como estrangeiro, foi isso, sempre guiado pelas mãos seguras da Juliana, que conhece e é uma campista. Né? Foi isso que eu tentei, foi assim que eu tentei participar desse projeto com ela e com todos os outros colegas. Né? Assim, acho que a minha motivação foi sempre, em conjunto com a Juliana e os outros colegas, tentar deixar alguma contribuição, modesta que seja, para a memória, para a história e, obviamente, significa para o futuro de Campos. Né? Porque, mais do que nunca, é preciso pensar no futuro das nossas cidades, quando as nossas urbanidades estão cada vez mais em risco. Ora, todas essas reflexões certamente impactaram no esforço que, junto com a Juliana, nós fizemos. Né? Assim, acho que, desde o início, a gente conversou sobre a ideia de não fazer um livro clássico sobre o Trianon. Então, não era uma biografia clássica, nem um livro de ouro do Trianon, como muitos teatros têm. Né? É óbvio que o Trianon merece isso, né? E a prova que o Trianon merece isso é o número de referências que ele recebe de muitos pesquisadores e da memória de muita gente. Né? Então, o Trianon ele merece 1, 2, 3 livros, é lógico. Mas o nosso esforço foi outro. Né? Assim, nós julgamos que o desafio, o tempo inteiro, era fazer um livro sobre um tripé. Né? Uma cidade, um homem, um teatro. Né? Tratava-se de entender como esses 3 personagens eram partes inextricáveis de um mesmo processo. Né? Assim, o Carneirinho foi um grande homem. Né? O Trianon o consagrou. Campos foi uma grande cidade. E o Trianon também a consagrou. Campos foi maior porque teve Carneirinho e Trianon. Mas sem Campos, talvez não houvesse Carneirinho e Trianon. Então, essa era a tríade inextricável que a gente percorreu, que a gente perseguiu na preparação do nosso livro. Campos, Carneirinho e o Trianon. Esse, portanto, é um livro celebração. Né? E a gente assumiu o tempo inteiro isso. Isso não é uma tese acadêmica, né? Não é um livro investigativo, é um livro de celebração. Mas um livro de celebração que tem um fio condutor. Assim, e, ao mesmo tempo, ele também é um livro de luta. Assim, porque é um livro de luta pela cultura, pelo esclarecimento, pela memória, pela história, pelas cidades, pela ciência. É incrível que toda vez no Brasil que a gente fala de gente que se envolve com isso, com ciência, com memória, com cultura, com história, a gente sempre usa o termo abnegação. A gente sempre fala, esse cara é um abnegado que luta pela história. Quer dizer, pobre do país que precisa tratar como abnegação aquilo que é fundamental na sua própria existência. Porque sem história, sem cultura, sem esclarecimento, sem memória, sem ciência, não há país que se sustente. E isso ajuda a entender um pouco dos paradoxos que a gente está vivendo nesse país no momento atual. Então, cada vez que a gente lança um livro, de alguma maneira, né, assim, a gente tem aí uma ação contracultural no sentido de uma visão hegemônica de cultura. Né, assim, tentar apresentar uma alternativa, ainda mais em meio a essa vaga de intolerância e racionalismo que nos cerca, né, e que a cada dia nos assusta mais. Né, ainda mais com tanta morte, tanta dor, tanta perda a nos cercar, né, perda que tem a ver com a pandemia, mas também com o pandemônio que virou esse país. Assim. Talvez seja a hora de buscar inspiração no passado. E a história também talvez seja para isso. Inspiração no passado, como quando um homem foi capaz de usar todos os seus recursos pensando no progresso de sua cidade. Né? Assim, é incrível como a gente tem cada vez menos, ou quase ou tão poucos homens como esse no nosso presente. Assim, obviamente, né, assim, a gente reconhece os limites de um livro de celebração. E óbvio, né, assim, o Carneirinho não é um santo,
e nem nós queremos fazer uma geografia dele. O Trianon tinha lá seus cortes elitistas, com certeza. As camadas populares em campos em todo o Brasil precisam ser mais investigadas. Assim, na verdade, no meu trabalho cotidiano, há anos eu tenho tentado fazer mais uma história social dos entretenimentos do que uma história cultural da arte. Follow the money. Siga a grana para desvendar as relações e entender quem pode o que nesse cenário. Obviamente, no nosso livro, isso não foi profundamente buscado por ser um livro de celebração, mas que sugere, de toda forma, uma trajetória e uma obra que podem e devem ser inspiradoras. Bom, o nosso livro começa com a cidade, né? Assim, ele começa exatamente com o primeiro passo aí dessa tríade, né? Nosso intuito foi traçar um panorama dos entretenimentos públicos modernos. Então, veja, não abordamos todos os entretenimentos, né? Assim, abordamos os entretenimentos públicos modernos que estavam então, entendendo que o teatro é um desses entretenimentos públicos modernos, e nossa busca era captar algo da dinâmica citadina na qual se forjou tanto o personagem Carneirinho, como se instalou o Trianon, sua grande obra. E aí nós começamos esse debate exatamente pelo teatro, né? Seguindo o argumento de outros colegas pesquisadores de campus, de que foi mesmo o teatro um dos mais importantes entretenimentos de campus, né? Então, começamos lá com São Salvador, né? Que foi um teatro importantíssimo, e tentamos percorrer lá o São Salvador, o Empireu, e um pouco esse caminho até que a gente chega no Trianon, percebendo que os teatros, mais do que espaços de entretenimento, foram espaços onde desfilaram todos os temas e questões da sociedade campista em mudança. Nessa sequência, a gente vai tratar de outros entretenimentos perdão, gente, que de alguma forma dialogavam com a dinâmica teatral. De um lado, as sociedades musicais, a sociedade. Alguns dos temas desse capítulo a gente tratou menos, porque a gente reconheceu o trabalho de pesquisadores que já fizeram isso profundamente. Então, quando foi esse o caso, a gente fez uma referência e indicou os estudos dos colegas que já trataram sobre isso, como foi o caso das sociedades musicais, né? No caso das sociedades dançantes, a gente tinha menos estudos, então a gente dedicou um pouco mais de atenção, né? Assim, tentando perceber como é que era a dinâmica da vida pública campista, né? Onde teatro, sociedade musical, sociedade dançante, sociedade carnavalesca, de alguma forma, estavam todo o tempo se encontrando. Mas também dedicamos a atenção a duas outras direções muito populares que faziam parte dessa valorização da dinâmica teatral. Um são as touradas, um desses espetáculos são as touradas, e outro os circos, né, assim, que foram práticas muito populares em campos no século XIX e no início do século XX. Né. Percebemos como, nesse cenário, se ampliaram as possibilidades de exposição corporal. É um fato típico de cidades e de sociedades que passam por processos de adesão a projetos de modernidade. Então, tratamos um pouco das experiências com a ginástica, com a dança, com os banhos de mar e, notadamente, com o esporte. Nesse momento, nós procuramos tratar especialmente do turf e do remo. O remo, que foi um esporte notável na história da cidade. Citamos a importância do futebol e dedicamos alguma atenção a outros esportes que dialogaram mais com as inovações tecnológicas. Então, falamos um pouco da patinação, do ciclismo, do automobilismo e mesmo da aviação. A tecnologia foi também a marca de uma novidade arrebatadora, os cinemas. Inclusive no que tange a sua articulação com os parques de diversão, né? Vale lembrar que um dos grandes empresários do entretenimento do Brasil, Pascoal Segreto, teve uma casa em Campos, né? Então, os cinemas na sua articulação com os parques de diversão e os novos teatros, né? Entre os quais o Orion, no qual o Carneirinho efetivamente iniciou sua carreira de proprietário de teatro, que depois veio a culminar como proprietário do Trianon. Então, percebam que o livro não é uma tese acadêmica, óbvio, não é o objetivo do livro, né? Assim, mas ele tem um eixo de argumentação. É um grande mosaico, né, que, obviamente, corre o risco de algumas superficialidades e imprecisões.
né, pelo qual pedimos desde já desculpa. Nós podemos asseverar a vocês que nós lemos muito, pesquisamos muito, fizemos muita pesquisa em jornais de campo do Rio de Janeiro, mesmo enfrentando os limites da pandemia. Né? Assim, como vocês sabem, já foi dito aqui, o Monitor Campista, a gente não tem tantos jornais de campus acessível, então a gente começou a procurar nesses buracos informações dos jornais do Rio de Janeiro, né, ou jornais das redondezas, que era onde a gente poderia, de alguma forma, ter um pouco mais de indícios e fontes para escrever sobre o nosso tema, sem poder se movimentar muito, porque o livro e o projeto foram todos feitos em plena crise pandêmica. Assim, isso não é uma justificativa para as nossas falhas, né? Não é mesmo. Né? Assim, certamente o livro tem falhas e assim, né? Foi o que a gente pôde produzir, o melhor que a gente pôde produzir no tempo que a gente tinha, com toda a honestidade intelectual, com todo o demônio, com todo o esforço que a gente podia para esse projeto. Então, isso não é uma justificativa para nossas falhas. É apenas para dizer que, nesse capítulo 1, nós tentamos simultaneamente descortinar uma faceta da história campista, a personagem Campos, e criar uma ambiência para os capítulos que se seguem sobre Carneirinho e sobre o Trianon, que a Juliana vai falar um pouco mais sobre eles. Então, Juliana, passo para você. Obrigada, Vitor. Estamos aqui, como eu falei, debutando nessa troca de lançamento. Né? Eu não sabia de nada disso que o Vitor ia falar. Ele falou, não, preparei um negocinho lá. Então, falei, tá bom. E a gente só se dividiu mais ou menos entre... Eu vou falar mais do capítulo 1 e você falar mais do capítulo 2 e 3. Né? Depois a gente vai mostrar o livro para vocês entenderem. O capítulo 1 é a cidade, o capítulo 2 é o homem, o capítulo 3 é o teatro. E aí, sem combinar, eu também, o que eu preparei para pensar aqui, para falar para vocês, é um pouco como é que foi o processo do livro, né? Que foi um pouco, eu acho que quando o Vitor começou a falar do ser estrangeiro e como é que ele entrou nesse projeto, eu também vou falar do meu projeto, do meu processo de pesquisa e redação. Mas quero dizer, não dá para não falar também da escolha do Vitor, né? O Vitor é o maior especialista na história do entretenimento desse país. E a gente não combinou de ficar fazendo um elogio para o outro, porque não se trata disso. Ele tem mais de 50 livros publicados, não sei quantos milhões de artigos, e ele compreende essa lógica da cidade como eu admiro, como eu acho que tinha que ser, como eu acho que era necessário, que é justamente pensar a história social do entretenimento, não que a gente, nesse livro, tenha dado conta disso, mas essa ambiência de tudo, que a gente tinha intuição e que a pesquisa acabou consolidando, que Campos era tinha essa vida, tinha essa potência, tinha esse ambiente. Tanto que a gente começou, esse livro inicialmente era um livro sobre o Trianon. Vou falar um pouco sobre isso. Tínhamos umas fontes interessantes lá atrás e o livro virou um homem, a cidade, um homem, o teatro. São 3 personagens, como disse o próprio Vitor, que se colocam. Mas para falar um pouco de mim, assim, na verdade, o Trianon, na verdade, os circuitos de teatro de Campos e o Trianon como case, era meu objeto de doutorado de 20 anos atrás. Eu comecei um doutorado que eu acabei não terminando, em 2001, lá na UF, e era isso. E por que era isso? Eu estava engatada de um mestrado, que eu estava estudando a cidade de Campos, que eu estava familiarizada com a cidade, com as fontes de Campos. Eu estudava, ia para o Palácio da Cultura e ficava pesquisando. Enfim, naquele momento não tinha mesmo nada digital. O Monitor Campista e a Folha do Comércio, desculpa, o Jornal do Comércio, na década de 20, e procurando Nina Arueira, que era as coisas de Nina Arueira, e entendendo Campos na década de 20, eu me deparava todos os dias com um anúncio de um programa do Trianon. Isso era enlouquecedor e eu sabia já. Bom, e no meio desse caminho, por um acaso, essas coisas da vida, eu achei um acervo que estava lá na casa do meu avô, que era o tal livro que a gente chama de livro de folheteria, que era a coisa mais preciosa, que era o Carneirinho. Ele organizou a folheteria de 1921 a 1931, que foi o período em que o Trianon foi de sua propriedade. Ele organizou a folheteria quase como um livro caixa, porque ele era, a gente vai falar sobre isso, ele era um guarda-livros, ele era um contador. Então, ele fez
esse livro é lindo, a gente vai mostrar isso para vocês. E aquilo me encantou. Eu falei, o doutorado vai ser nisso. E aí a vida foi tomando outros rumos. Meu doutorado foi outra coisa. 20 anos depois, um centenário batendo a porta. Me lembro, inclusive, numa vez, uma conversa com o Simas, eu falei, bom, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa, só que temos que fazer alguma coisa. Eu fui para Portugal, temos que fazer alguma coisa, não sei o quê. Bom, chegou julho de 2020, não tem mais jeito. Agora acabou a conversa, vamos fazer. Tem um centenário, sacudi a poeira, fomos para frente. E aí, nesse processo, eu falei, bom, eu vou convidar o Vitor, que tinha sido meu ex-orientador, porque eu quero falar da cidade. Eu acho que a gente buscar essa coisa do entretenimento, dos circuitos culturais da cidade, vai ser fundamental. E aí a gente mudou um pouco a lógica do que talvez a maioria das pessoas estivesse esperando e que eu desejo que um monte de gente faça essa pesquisa. Já tem algumas pesquisas também assim, que seria um viés mais memorialista, né? De lembranças do que as pessoas têm do Trianon, que eu acho que é uma pesquisa interessantíssima. Eu tenho conversado, inclusive, com o Genilson e com o Leonardo. A gente acha que no site a gente devia fazer um banco de depoimentos, de lembranças das pessoas, que é riquíssimo isso. Mas estávamos em pandemia, eu ia ter uma dificuldade grande de fazer entrevistas, e, ao mesmo tempo, a gente tinha aquele material, aquelas fontes. Quem é historiador sabe um pouco disso, quanto que a fonte, às vezes, direciona. Então, a nossa opção foi ir acompanhar o período de vida do Carneirinho e trabalhando com isso. Então, fomos para onde? Século XIX. Vitor é especialista em século XIX, em cidade do século XIX, em entretenimento. E aí a gente foi... e aí eu não vou falar muito, porque o Vitor já falou bastante, depois a gente vai mostrar rapidinho, e eu espero que vocês leiam e gostem. A gente foi recuperar essa ambiência da cidade de Campos a partir do último quartel do século XIX, e, nesse sentido, o livro termina em 31. Claro que, na introdução, a gente fala, ninguém vai... do processo de demolição, da importância memorialista que esse teatro tem no imaginário dos campistas, como é que isso se lida, inclusive, com uma certa proposta de construção de um novo Trianon, mas esse não é o objeto do livro, isso está lá colocado, mas na introdução a gente valoriza muito, a gente começa o livro falando da demolição, e aí a gente valoriza muito as pessoas, os movimentos que trabalharam e compreenderam a importância memorialista do Trianon contra a sua demolição. Tem um orgulho enorme em dizer que o meu outro avô, Rui Torres da Silva Pinto, foi um dos líderes disso. Então, já que a gente está aqui falando de memórias afetivas, assumidamente esse livro não tem um distanciamento que os cientistas sociais talvez tivessem que ter. Como diz Vitor, é um livro de celebração, o motivo foi afetivo, o motivo foi também ter as fontes, e, portanto, ver o movimento de vovô Rui é uma emoção. Bom, então, eu vou falar, assim, falei um pouco do recorte cultural, que vai até 31, a gente faz essas referências na introdução sobre a questão da demolição. Já falei também sobre a questão das fontes. Vitor falou um pouco o quanto que a gente trabalhou com jornais e periódicos na hemeroteca. Por outro lado, tínhamos Genilson e Leonardo mandando um monte de coisa, de revistas, do acervo deles e do acervo campista, digitalmente para a gente, já que a gente não podia estar acionando ou visitando esses acervos de revista. Então, como eles são pesquisadores, e aí eles me mandavam coisas, a gente vai lendo e ia trocando. Foi muito engraçado, porque assim, eram muitos zaps, muitos áudios. Eu e Vitor temos uma coisa que a maioria das pessoas odeia, a gente faz áudios de 4, 5 minutos, eram muitas trocas. Então, a gente trabalhou com essas fontes. E tinha duas coisas que eram muito inéditas, que é o tal livro de folheteria, que eu contei para vocês, e o Diário do Carneirinho, que foram as surpresas. No caso do Diário do Carneirinho, eu não tinha noção que existia, numa conversa com o Ronaldinho, que eu já fiz a referência a ele. Ele falou, não, tem isso aqui. Eu falei, opa, cheguei na casa, o papai lembra disso. Fui uma vez a Campos. Falei, não tem noção, porque ali tinham questões históricas muito preciosas e biográficas. Porque, de alguma maneira, como a gente... Enfim, Carneirinho morreu em
44. E eu falava, papai, mas vamos falar isso? Pergunta a não sei quem da família. E tinha muitos buracos ainda nessa lógica do perfil biográfico do Carneirinho. A gente tinha muitas dúvidas em várias coisas em relação ao pai dele, à mãe dele. E aí, quando a gente achou esse diário, e ele escreve, e é muito engraçado que ele escreve como forma de contador mesmo, de guarda-livros. Então, ele vai lá e faz registro. São meus filhos, são meus netos, nasceram dia tal, morreram dia tal, estão no catacumba tal, foram batizados em tal lugar. A gente não usou isso tudo, mas isso é importante dizer. Os 2 livros estão escaneados e tratados na melhor qualidade possível que a gente fez, e estão disponíveis, estão entregues ao Genisson e ao Léo. A gente vai ver como é que coloca no site, vamos ver, para estar disponível para os pesquisadores trabalharem, quem quiser desdobrar, quem quiser reolhar. E a gente, parte desses livros, também a gente colocou no final, a gente vai passar aqui, são cadernos que estão exatamente escaneados, mas para vocês entenderem que fontes são essas. E a outra coisa que eu acho que se não dá para deixar de falar, quem estava na palestra do Léo ontem, do Leonardo Vasconcelos, e no lançamento do site viu, o Carneirinho foi fotógrafo amador e ele produziu coisas maravilhosas. Então, a gente fez uma aposta que o máximo de imagens e fotos que a gente podia usar de autoria do Carneirinho, a gente usou. Então, esse é o tal scrapbook que estava com o Ronaldinho, que a gente usou. Então, também é um acervo que está com o Leonardo, disponibilizado. Então, acho que isso é muito interessante da gente falar. Então, também é muito emocionante saber e ver o Carneirinho retratando a cidade dele. Bom, claro que eu não vou ficar falando aqui do livro o tempo inteiro, espero que vocês leiam, mas, assim, porque também eu acho que tem um monte de gente que nem sabe direito a história do Carneirinho, então pensei aqui alguns dados biográficos, só para, se for o caso, dar uma esquentada no debate, para a gente poder conversar um pouquinho aqui, para quem quiser. Então, Francisco de Paula Carneiro nasceu em Campos em fevereiro de 1866, estudou em várias escolas importantes da cidade até os 12 anos, e depois de 12 anos ele foi dar sequência aos estudos dele, primeiro no Rio, depois em Ouro Preto. Por que eu acho importante isso? Essas são informações que, por exemplo, não estavam na maioria dos memorialistas de Campos, pelo menos que a gente tinha tido acesso. E quero dizer, valorizar, reiterar e parabenizar. Foram muitos pesquisadores e memorialistas de Campos que falavam de Carneirinho. E, por exemplo, essa temporada de estudos dele em Ouro Preto e no Rio de Janeiro, a gente foi achar no diário dele. Não tava, são coisas que a gente não acha no jornal, né? Então, o diário foi uma fonte muito, muito preciosa para a gente. Quando ele voltou para Campos, ele vai se formar em contabilidade, né, chamado guarda-livros, e ele se tornou assim, um dos mais renomados e solicitados guarda-livros de Campos. Assim, a carreira dele era de guarda-livros, ele era reconhecido como guarda-livros. Ele foi guarda-livros das, talvez, principais empresas de Campos, empresas importantes de Campos, como a Companhia de Seguros, a Companhia Força e Luz, a Companhia Ferro Carril, várias companhias. Ele trabalhou também com esse ramo de seguros, né? Em 1892, ele vai se casar com Cândida Pires Guimarães, que depois virou Cândida Pires Carneiro, e ele vai ter 9 filhos, né? Um monte de neto, um monte de bisneto. A gente vai passar rapidinho no livro. Foi um esforço grande a gente fazer uma árvore genealógica. Ficava inventando, falava, tem que ter árvore genealógica, ficava enchendo o saco de papai, liga para não sei quem, que está faltando um filho de um, está faltando um neto de outro, tem que ter todo mundo, tem uma foto de família, tem algumas fotos que são bem legais. Então, assim, então, em 92 ele se casou, ficou mais do que 50, na verdade, 1942 ele fez 50 anos, ele morreu 2 anos depois, então ele ficou 52 anos casado com a Cândida. E aí tem assim, o livro também fala um pouco, que a gente faz esse segundo capítulo com perfil biográfico, um pouco das pautas políticas dele. Então, assim, nós não achamos nenhum registro que ele foi filiado a partido político, mas claramente ele tinha envolvimento com posicionamentos republicanos na virada do 19 para o 20, e ele tinha uma relação direta com o Nilo Peçanha, enfim, dispensa aqui apresentações e a relação com a cidade, né? E não foi por acaso que ele assumiu várias funções públicas relevantes. Então, ele foi secretário municipal da prefeitura,
quando o Júlio Fedite foi prefeito, ele foi contador do município, ele foi suplente de juiz já no finalzinho da década de 10. Então, ele também era um homem que estava circulando, de uma elite ilustrada assim, que estava circulando também nessas funções públicas. E ele também foi usineiro, ele era sócio do Engenho Central de Mineiros, e isso fez também, a gente achou vários registros em jornais do Rio, que ele se envolveu com pautas da questão do açúcar. Então, tinham várias reuniões que ele, especialmente em 1918, 1919, Francisco Paulo Carneiro foi à capital se encontrar com o governador para reivindicar isso ou não. Teve uma questão específica na época de briga com Pernambuco. Então, semanas e semanas nesse movimento. Então, assim, ele também era um cara que se envolvia com esse processo. Carneirinho foi, já falei, um notável fotógrafo. Léo falou ontem, nosso livro faz isso, além das fotos da cidade, ele tem uma série de enchentes lindíssimas. Tem uma situação que muitos pesquisadores falam, na tese do Léo está explícita, um pouco a série de postais dele. Então, as fotos dele foram coloridas pelo Alberto Lamego e viraram postais, os primeiros postais de Campos. Isso está registrado em vários lugares, né? Agora, passando rapidinho nesse perfil biográfico, assim, de todos os feitos que o Carneirinho fez, ou de ações, ou de posicionamentos que ele fez, assim, não há dúvida que o mais notável foi a construção do Trianon. Isso reconhecidamente no processo histórico, e ele fala isso no próprio diário dele. Então, assim, Carneirinho, que já era dono de um teatro, que era o Orion, que foi construído em 1913, vejam, o Trianon é de 1921, então ele tinha um teatro em 1913 que continuou existindo, tanto que a gente fala que, olha que notável era o Carneirinho como empresário do entretenimento. Qual foi a aposta dele? Na década de 20, de 24 até 31, ele foi dono, talvez, das 3 principais equipamentos culturais de cine e teatro, que era o Orion, que era dele, permaneceu em atuação, o Trianon, e ele arrendou o Coliseu. Então, vejam a aposta dele como empresário teatral nesse processo, né? Então, de alguma forma, o que a gente queria trazer aqui, assim, e por que o Trianon, assim, estou aqui pensando assim, por que o Trianon é tão importante? Não que seja mais importante enfim, porque eu queria falar um pouco também do Orion, assim, na pesquisa, e nesse livro de folheteria, não está no script falar, mas eu quero dizer que eu fico querendo estimular a outros pesquisadores a falar disso, que também está registrado uma parte importante da programação do Orion, que a gente acabou falando muito rapidamente no livro. Então, assim, eu fiz um Excel dia a dia de todas as atrações do Orion. A gente fez um verbete, que também não está no livro, na verdade, assim, né? Eu escrevi, sei lá, 100 páginas de verbete, cada companhia que passou, cada artista que passou, no final você tem que virar 10 páginas do livro. Então, estamos conversando, quem sabe outras pesquisas estão colocadas, outros pesquisadores colocam, mas também tem esse material sobre Orion e eu não queria perder a oportunidade de estar compartilhando agora. Então, assim, por que o Trianon foi importante? O que era o Trianon, né? Não vou falar dessa programação, vou passar no livro, mas quero dizer, para quem não sabe, que o Trianon ele começou a ser construído em 1919 e ele foi inaugurado em 25 de maio de 1921, com a grande festa, né? O Trianon, assim, todos os principais jornais de Campos, no dia 25, já falavam, usaram ou capa inteira ou principal capa para falar da inauguração do Trianon. A inauguração do Trianon é citada por vários memorialistas de que, na verdade, houve todo um percurso. As bandas de música foram buscar Carneirinho na casa dele, eles vieram um certo cortejo. O Trianon, a Heloísa fala muito disso, acho que a Heloísa fez a conferência, a professora Heloísa Manhães Alves fala um pouco dessa coisa de ir ao teatro. Então, o Trianon representava esse processo e a inauguração dele. E aí, eu acho que o mais importante, o que me colocava é que o Trianon, o Capitão Carneirinho era um idealista nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, era um empreendedor, quer dizer, não era um mecenas. Ele queria sustentar, ganhar dinheiro, era um homem do entretenimento, mas, ao mesmo tempo, o Trianon, diferente da maioria dos teatros, enorme maioria dos teatros do Rio de Janeiro ou das outras capitais do porte,
não tinha um tostão público. Foi todo, tanto que a gente vai chegar lá, o Trianon, o capitão Carnini se endividou para fazer o Trianon, e na crise de 29 ele perde tudo e vende tudo. Então, era uma aposta nesse processo. E aí, mas essa aposta era o quê? Essa aposta era de colocar Campos nos principais circuitos culturais, não é só brasileiros, não, mundiais. Porque se a gente, e nos verbetes a gente vai fazendo isso, né? Se a gente vai pensar aquela companhias internacionais enormes, que vinham de Paris, que vinham de Lisboa, e aí o circuito era, sai de Paris, passa pelo São Paulo, pelo Rio, às vezes passa em Montevidéu, em Buenos Aires, e chegava em Campos. Então, tinha essa lógica de colaborar, de ter um projeto de colaborar com essa Campos moderna que estava sendo colocada na década de 10, na década de 20, e colocar, de fato, o Trianon possibilitou, pela sua grandeza, pela sua imponência, pela sua opulência, que esses circuitos culturais e artísticos passados por Campos. Na verdade, assim, o terceiro capítulo, só para vocês entenderem como é que a gente fez, a gente pegou essa programação de 1921 a 1931 e a gente foi separando por gênero, né? Então, primeiro a gente falava assim, bom, as companhias de revista, as operetas, as burletas, quem eram as principais? Não somos todos, o Excel está com tudo, mas tem alguns, né? E para tentar mostrar esse circuito. As artes dramáticas, e aí a gente foi lá trazendo quem era. Então, nas companhias de revista e nas operetas, talvez a companhia Elvira Benevente, que era super importante, a gente foi fazendo esse circuito, a Trupe Centenário, essa Trupe Centenário é muito interessante, porque era dirigida pelo Deschocolat. O Deschocolat foi o criador da Companhia Negra de Revistas, que foi a primeira companhia, considerada a primeira companhia brasileira com temática racial de que fizeram parte. Vicente Celestino. Se a gente for pensar em artes dramáticas, a Companhia Maria Castro, que era conhecida a primeira dama dramática brasileira, tinha um casal português também que era considerado os mais importantes ator e atriz de Portugal, Cremilda de Oliveira, o Xabi Pinheiro. Tinha dança, sapateado, balé, tinha o que a gente chama de a música. Enfim, tinha tanto música instrumental e erudita quanto música mais regional. Tinha uma coisa interessante que a gente às vezes não se dá conta, que são os bailes do carnaval. Era comum ter bailes de carnaval no próprio teatro. E outra coisa que não estava acostumado a trabalhar com essa temática, achei muito interessante, que é um pouco a coisa da variedade, né? A coisa do exótico, né? Então, tinha mágico, tinha circo, né? Como é que a gente vai compreender um circo dentro de um palco como um Trianon, que tinha leão, elefante, assim, tem umas coisas, tinha luta de boxe, e tinha também, e aí eu vou terminar um pouco com isso, antes de mostrar que eu quero entrar rapidinho para a gente dar uma passada rápida no livro, a questão do cinema. O que eu queria ressaltar? Porque a gente fica falando muito da questão do teatro, mas o Trianon, como o Orion, era um cine-teatro. Então, era muito comum, e a maioria das vezes era assim, as sessões eram duplas. Primeiro tinha uma sessão de cinema e depois tinha o espetáculo teatral, especialmente nos finais de semana. Então, era um cine-teatro, tanto que na história do Trianon, o que a gente vai ver é que, a partir, especialmente da década de 50, 60, isso a tese do Glauber fala muito bem nisso, cada vez mais o que prevalece é o cinema, por uma série de questões que eu não vou entrar aqui. Eu vou tentar finalizar, que eu já acabei falando muito, um pouco tentando mostrar, como eu já falei, em 29, a crise assola e pega Carneirinho de forma muito violenta. Ele vende o Trianon, aí tem versões um pouco diferentes. Por exemplo, no panfleto escrito pelo Rui Pinto, ele fala que ele tinha vendido direto por 400 contos de réis para o João Alves Magalhães, e depois a sua viúva tinha passado para o coronel Francisco Vasconcelos. Já o Glauber fala que é direto para o coronel. Enfim, não importa, o fato é que, em 31, o Carneirinho se desfez. Na década de 40, o Trianon ele vai passar as mãos da empresa F. Cupelo, depois para Belino Esperança, que, num determinado tempo, a Belino Esperança comprou o Trianon em 56. Ele ficou alugado para a empresa Campistas de Cinema, depois o Belino Esperança recuperou,
e, finalmente, em 75, foi vendido para o Banco Bradesco, para uma agência de Bradesco, e aí foi demolido. Enfim, vou parar por aqui, mas eu quero dizer que o Trianon, ele, enfim, se perpetuou no imaginário cultural campista. Eu acho que o nosso livro ele faz parte desse processo de construção memorialista. Eu considero ele um certo dever de memória, né, no sentido de celebrar o sescentenário, mas também rememorar, de lutar contra o esquecimento, de estar nesse processo que, claro, é de conflito, é de processo, é de prática cultural e social. Então, o que a gente pretende é iluminar, né, esse jogo de temporalidade, de passado e presente, pensando que, esperando que para o futuro a gente não deixe mais que isso aconteça, que teatros como o Teatro Trianon não tenham um fim que teve de alguma maneira tão triste. Eu queria só pedir agora a Joana para passar muito rapidinho o livro, só para vocês darem uma olhadinha, mas vocês já podem baixar no site, só para vocês entenderem. Você pode passar, Joana, para mim? Vamos lá. Então, essa aqui é a capa do livro. Vou passar bem rapidinho. Pode passando, Joana. Essa aqui, acho que isso é interessante, porque, assim, para quem conhece, está colocado, mas o Trianon ele não tinha aquela fachada clássica que, por exemplo, o Teatro Municipal do Rio tem, né? Ele era encentrado, era essa galeria que, ao fim, tinha o prédio. Então, assim, muita gente se lembra dessa galeria. Quando a gente ouve depoimentos, as pessoas falam da Bobonier, tinha a confeitaria Trianon. Então, tem todo um... Acho que é importante fazer isso. Aí é o interno da galeria. Sempre lembrando que essas fotos foram esse aqui é a fachada da Rua 13 de Maio. Assim, a Rua 13 de Maio é a rua, né? Várias pessoas aqui no webinar falaram da importância da Rua 13 de Maio. A Juliana Lins, que fez o copydesk do livro, ela falava assim, o que é a 13 de Maio? Ela falava sensacional, tem que fazer um livro sobre a 13 de Maio. Enfim, vamos passar rapidinho, que eu já falei muito. Aqui uma planta da cidade de Campos. A ideia, assim, são os três. Acabei não falando, o livro tem dois textos de apresentação, um do professor Leonardo Vasconcelos, reconhecendo, quer dizer, ele vai falar muito da coisa do Carneirinho fotógrafo, pelos motivos óbvios, porque é a área de conhecimento, de interesse dele, mas ele também, o texto dele é uma delícia. E o outro texto de apresentação é do Luciano, que é um texto mais afetivo, que eu acho que também vale a pena. Vamos lá. Então, aqui, só um pouquinho, volta aí. É a capa como eu falei com vocês, a gente começa falando da demolição, né? Então, aqui é a capa do Jornal A Notícia no dia da demolição. No fechamento do Trianon morre também um bom pedaço da história de Campos. O Hervé Salgado é uma pessoa muito importante para fazer isso. Pode passando agora, vamos passar rapidinho. O primeiro capítulo, que é a cidade, que é isso que o Vitor falou, a gente fez esse grande passeio no cenário da diversão. Por isso o livro tem o nome Campos se Diverte. Pode passando. Acho que pode passando rapidinho. A gente começa com os teatros, São Salvador, mas aí já passando por os cafés. A gente também trabalha muito com anúncio de jornal, então tem as fotos e tem os anúncios, mestre de dança, as touradas, vamos lá, diversão, aí começa... Aí falta só um pouquinho, que acho que o pessoal que está de Campos aí vai gostar da foto do Liceu, que linda, do Capitão Carneirinho, passou, não tem problema. Aí esse. Então, olha que foto linda dele, também do acervo que está do Ronaldinho, com o Leonardo, pode passando. Vamos lá. Aí vem Turf, aí a Beira Rio, a Heloísa falou muito da Beira Rio, quem é campista sabe da importância da Beira Rio, nesse processo, especialmente nessa década, do que significava, era o nosso boulevard, né, no sentido dos passeios, pode passando. Vamos lá, vou passar rapidinho, que eu falei muito. Bom, aí eu não consigo. Bom, esse aí é o Teatro Orion, só um pouquinho, uma foto interna do Teatro Orion, o Coliseu dos Recreios, que eu falei que ele arrendou, aí é o Orion, pode passar, a gente falou um pouquinho de cada isso. Aí um homem, vamos lá, pode passar, por favor, Joana. Essa é uma foto linda, que a gente acha linda dele, e que o Genilson fez, o Genilson Leonardo, uma animaçãozinha no site, que é lindo, tecnologia, faz ele dando uma piscada, dando uma risadinha, ficou legal essa animação. Volta, para um pouquinho ali. Por favor, volta. Obrigada. Esse aqui é o tal livro de família que ele deixou, que é o que eu estou chamando de diário dele. Então, e ele fala, né, no abre do livro dele, ele fala, eu quero deixar um registro para meus filhos e meus netos saberem o que foi a minha vida. Então, ele declaradamente escreve o que ele queria
que lessem da vida dele, né? Claro que a gente pode ir passando, está todo escaneado e vai estar disponível. Aqui é uma foto das bodas de ouro com a parte da família que estava colocada. A gente tenta identificar isso, um espelhamento que fez. Aqui a casa deles na 13 de maio, ele e a Cândida. Aqui a foto tem um santinho da celebração, pode ir. Aqui foi a tal árvore genealógica que a gente tentou identificar a família inteira. Então, falei, esse livro é um livro afetivo também, é um livro familiar, que eu acho que a família vai gostar de ler. Pode passar. Aqui o casamento de uma das filhas, de Tita, né? É Tilde o nome dela. Aquele com os filhos. Aqui, enfim, vamos para frente. Aqui foi uma foto dele, pode passar. Uma foto dele numa visita de Nilo Peçanha. Pode passar. Vamos lá, agora eu vou passar rápido, que eu quero chegar lá no outro livro. Então, assim, as fotos são lindas, são deles, então não preciso nem... rapidinho, esse aqui é a tal série de postagens, não são todos aqui. No site tem mais. Aqui a foto das enchentes dele e também fotos dos postais coloridos. Pode passar, por favor. Aí vamos falar agora mais do Trianon em si. Pode passar, pode passar. E aí tem um caderno. Pode passar. A gente tentou, não botou todas as fotos do scrapbook, mas a gente tentou fazer um caderno específico com fotos dele da cidade, para a gente estar disponibilizando isso. Pode passar. Pode passar. Tudo foto dele, para a gente tentar... Então, esse livro também, a gente teve um cuidado muito grande, a gente fez uma aposta muito grande de ser um livro bonito. A gente acha que ficou bonito, a gente queria trocar isso. O terceiro capítulo é o capítulo do teatro. Pode passar, por favor. Aqui a notícia que eu falei com vocês, a página inteira do dia da inauguração do teatro. Ao longo do capítulo a gente vai pegando essa programação e fazendo os circuitos. Aqui é uma foto interna do Trianon, que é muito conhecida, várias pessoas falam isso, já conhecem. Aqui é a Esperança Iris, que foi a inauguração. E aí, ao longo do capítulo, que você pode ir passando, Joana, por favor, a gente vai trazendo as tais folheterias e comentando, tentando mostrar um pouco a importância cultural dessas companhias, desses artistas, e o que significava elas estarem visitando campos, né? O cinema, o festival, aí é a foto interna do Trianon, que serviu também para fazer a tal animação. Pode passar aqui o Boulevard, aqui uma foto de Carneirinho, uma das poucas fotos, eu não sei, dele sorrindo, assim, eu não achei quase nenhuma. Então, acho bem especial essa foto. E aqui eu vou passar rapidinho o tal livro que eu falei. Quer dizer, a gente, no capítulo, botou vários desses folhetos, mas o importante era que a gente quis escanear ele com as anotações do Carneirinho. É muito engraçado, porque ele falava assim, essa companhia não é boa, essa foi um fracasso, essa é excelente, essa não sei... Então, as anotações dele, quer dizer, o olhar dele é sensacional, né? E ele tem uma lógica cronológica. No livro a gente não usa a lógica cronológica, a gente faz por gênero, mas o livro é organizado de forma cronológica. Acho que é isso, gente. Falei muito agora, eu não estou vendo o chat, então eu não sei se tem debate. Vitor, engata aí e vê se tem algum comentário, se a gente quer falar alguma coisa. Obrigada, Joana. Tem que tirar o compartilhamento aqui para a gente poder voltar a ver o chat, né? Bom, Ju, muitos comentários elogiosos, agradecemos a todo mundo. Você quer dar uma olhada aí? Eu tenho aqui o Gustavo, tem uma questão. Não, se você puder, vai, até eu conseguir ler aqui. Se tiver alguma que você pode ir respondendo, ou que você quer comentar, bem, então faz isso, aí eu vou lendo. Agradecendo aí não só pela pergunta, como pela presença do Gustavo nesses dias todos. Obrigado, Gustavo. Gustavo, provavelmente, nesse aspecto, o livro vai te decepcionar. A gente não conseguiu, nesse livro, abordar as classes populares como eu usualmente abordo nos meus trabalhos que eu faço lá sobre o Rio de Janeiro, sobre Niterói. Isso tem um motivo, né? Estudar camadas populares do Brasil é sempre muito difícil, por causa das fontes, né? Você tem que ter um aporte que as fontes nem sempre te privilegiam esse tipo de acesso, mas é plenamente possível, né? Só que a gente tem que ter um pouco mais de tempo para fazer esse tipo de investimento. Assim, eu acho que fica uma indicação para outros pesquisadores de campos que desejem fazer isso, né? Na verdade, Gustavo, acho que foi uma coisa bacana, né? A gente tentou, eu e a Ju tentamos dar conta
do maior número possível de colegas pesquisadores que escreveram sobre campos. A gente ficou um pouco obstinado nisso aí, obsessivo nisso, tentando descobrir quem é que escreveu, não só do ponto de vista da cultura, mas do ponto de vista da economia, né, e trabalhando também com os memorialistas, né, com os memorialistas conhecidos de Campos. A Ju tinha muitos livros, outros a gente conseguiu também na internet, né? Mas tem muita coisa boa já foi produzida, mas efetivamente tem muita coisa legal que pode ser produzida. Né? De cara, eu compartilho contigo sobre a questão do esporte em campos. Né? Assim, e aí, como eu não cheguei a comentar, no momento, acho que comentei quando eu estava com a professora Luísa, que o livro anterior que eu escrevi foi sobre Niterói. Então, foi uma delícia para a gente escrever sobre campos agora, que eu acabei escrevendo sobre os dois polos, importantes polos aí da antiga província do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Assim, Campos, com a sua eterna reivindicação de capitalidade, e Niterói querendo não perder. Niterói lá não, ninguém tira da gente aqui a capitalidade. Né? E aí é muito interessante ver como tem essa disputa da capitalidade, ela passa também pelo fato de esgrimir determinados equipamentos culturais ou de determinadas práticas culturais. Né? Então, um exemplo interessante, né? O remo em Campos foi significativamente mais forte do que grande parte das capitais e cidades do Brasil. Que eu me debrucei há muito tempo, mais do que Niterói. Só que o caso de Niterói é um caso diferente, porque os clubes de remo de Niterói participavam das competições do Rio de Janeiro. No livro de Niterói, eu até lanço um certo conceito que eu chamo de experiência guanabarina. Diz assim, ó, a Guanabara, mais do que separar as duas cidades, ela une as duas cidades. Né? Campos estava mais distante e acabou tendo uma experiência absolutamente peculiar. Por exemplo, a Federação Fluminense de Regatas não estava em Niterói, estava em Campos. Da mesma forma, o Automóvel Clube Fluminense ele é criado em Niterói e depois vem para Campos. Né? Então, eu acho que tem uma série de temas muito interessantes para ser. E eu acho que o Trianon é entendido nisso. Né? Assim, Campos não é a capital, mas tem um teatro maior do que o Teatro Municipal de Niterói. Né? Então, isso é incrível, né? Isso é notável. Né? Assim, há circuitos artísticos que não passam por Niterói. Né? Quer dizer, Niterói é a capital do Estado, mas o grupo artístico sai do Rio de Janeiro e vem direto para Campos, não passa em Niterói. Niterói não tem porte para receber aquele. Então, é muito interessante perceber também como a mobilização desses bens culturais tem a ver um pouco com os intuitos maiores da cidade. Então, Gustavo, eu acho que esse tema que você levanta aqui é um tema absolutamente pertinente e fundamental nos estudos de história social. Né, assim, ele é um tema que precisa ser feito. Né, assim, a gente procurou apontar aquilo que a gente encontrou nesse momento. Né, dizer para você que o espetáculo poderia ser um espetáculo montado para as elites, mas havia presença constante das camadas populares. Assim, porque há, Gustavo, uma dramatização, um entretenimento que é fundamental. As elites do entretenimento não podem prescindir dos populares, porque os populares também ajudam a bancar o espetáculo. Então, você faz um teatro com 1.800 lugares, não dá para botar só 1.800 pessoas da elite campista. Então, você tem que ter... Então, isso a gente trabalha, Gustavo. A gente mostra a estratificação de preço. Então, a gente mostra aquele aqui, ó, o Trianon, e desde o tempo de São Salvador, tá? Ele tem o camarote lá, que é caro para caramba, que certamente era para a elite campista, mas ele tem ingressos a R$1.000. Que aí a gente faz uma comparação com o Rio de Janeiro e Niterói e vê que R$1.000 é um preço que efetivamente alcança um extrato mais popular. Não exatamente todas as camadas populares, mas a gente alcança extratos mais populares. Juliana, já falei muito, só vou concluir uma coisinha. Nos estudos do Rio de Janeiro, e eu tenho feito isso com um diálogo com o Flávio, que falou isso aqui, a gente consegue ver estruturas de entretenimento acessíveis até para escravos de ganho no século XIX. Então, veja, o entretenimento ele tem um aspecto, entre aspas, tá? Liberal, no sentido de que o que importa para ele é estar com a casa cheia, porque ele precisa bancar os seus custos. Né? Assim. Então, a gente pode supor que em Campos, ainda que determinados entretenimentos fossem mais disponíveis para as elites, havia uma permeabilidade de grupos sociais diversos. A Karina falou um pouco isso no que se refere às sociedades musicais. Mas a gente vai precisar investigar, Gustavo. A nossa investigação, nesse momento, não deu conta
totalmente disso, ainda que a gente toque no tema quando ele apareceu nas nossas pesquisas. Vitor, enfim, eu acho que é isso. Eu ia fazer alguns comentários nessa linha, mas acho que você já deu conta. E aí eu ia citar exatamente a fala do Flávio na outra mesa, um pouco mostrando como é que a elite ela existe porque existe uma circulação nesse processo, e que eu acho que a gente... E aí, acho que o importante é dizer que, claro, que tem conflito, qualquer prática social prevê essa troca, né? Mas eu queria... Tem duas coisas que eu esqueci de falar, que eu acho que é interessantíssimo. Desde o Orion, como também o Trianon, eles tinham, não durante o seu tempo todo, e nem durante a programação inteira, suas orquestras próprias. Então, eles tinham orquestras deles, contratadas. O Carneirinho, inclusive, num dos livros, ele fala os nomes, nessa lógica de livro de caixa, ele fala maestro tal, até tal, não sei o que, músico tal, sax tal, violino tal. Então, acho que é importante, assim, para a gente entender, até porque no caso do Orion, durante um tempo, quer dizer, o cinema era mudo, então precisava, de fato, ter orquestra interagindo nesse processo. Eu queria reiterar uma coisa, que eu tenho alguns comentários aqui no chat, falando da questão das fontes, né? Assim, na mesa anterior, a gente discutiu um pouco isso, o quanto que é importante a gente ter o máximo de fontes disponíveis possíveis para todos os pesquisadores. Aí, falei na outra mesa, quero fazer um registro, assim, o caminho disso, seja para preservar, seja para democratizar, é a digitalização das fontes, né? E a gente tentar criar bancos de digitalização dessas fontes. Falei na mesa anterior, esse ano o deputado Chico D'Angelo colocou uma emenda parlamentar para fazer a digitalização dos arquivos para a prefeitura. Eu acho que a gente precisa ver isso. Acho que o foco, a gente sentiu muita falta com jornais, por exemplo, quando tem um buraco na hemeroteca digital de um período do monitor campista, a gente fica desesperado. Claro que a gente foi tentando dar conta com os acervos que o Leonardo tinha, que o Genilson tinha, mas, assim, desse ponto de vista da continuidade dos jornais, é muito importante. Se tratando do monitor, todo mundo sabe da importância do monitor, da série histórica que é ter um monitor nesse processo. E, por último, assim, antes de eu falar, que aí eu queria... O Genilson e o Léo estão aqui também no Zoom, depois eu queria perguntar se eles querem falar alguma coisa. Mas eu não queria deixar de falar dessa relação com a memória. Assim. Eu não tenho dúvidas, porque a gente está 2 dias no webinário, assim, que é necessário algum tipo de trabalho, além dos que já foram feitos, que deem conta da memória disso, da vivência das pessoas com o Trianon antigo. Né? Então, assim, e essa é a hora, porque, assim, especialmente se a gente for pensar em história oral ou de depoimentos, as pessoas morrem. Né? Então, já seria muito difícil tentar ter pessoas dando depoimentos orais de pessoas que viveram na década de 20, né? Porque ou que estavam ou iam o Trianon na década de 20, pelos motivos óbvios. Mas tem muita gente ainda que viveu o Trianon na década de 50, de 60. Então, nós temos que trabalhar as pessoas num banco de depoimentos que trabalha essa memória afetiva, essa memória, essa relação. Então, acho que estimulo a quem topa fazer isso, quem queira fazer isso. Acho que é um trabalho a ser feito, porque eu acho que essa dimensão memorialista é uma dimensão muito importante. Sei, Genilson e Léo, vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa? Bom, ouvimos vocês falarem, foi uma maravilha, né? Foi uma delícia saber qual é o processo construtivo de uma obra como essa, né? A gente sabe perfeitamente bem que não é uma coisa simples, não é uma coisa que você estale o dedo e ela saia pronta, e principalmente em período de pandemia. Quer dizer, é o que nós comentamos aqui em outra mesa, nós nos falamos através do computador ou através do WhatsApp, pessoalmente jamais. Então, isso aí é uma coisa que dificulta muito, né? Você não tem as relações humanas, você não tem a emoção, você tem aquela coisa fria do aparelho, mas tem que sair, né? O livro tem que sair, a obra tem que sair. Eu gostaria de enfatizar um aspecto, né, que eu, de certa forma, falei na minha participação ontem, e coloco de novo hoje, principalmente porque eu tenho visto aqui do lado, né, no chat, alguns comentários, tanto do Rodrigo Rossellini quanto do Gustavo Sofiati,
que é a questão do não acesso aos acervos particulares, né? Obviamente é uma coisa que é mais difícil, você ter um acesso a um acervo particular, e também da manutenção desses acervos, né? Quer dizer, não obrigatoriamente a pessoa que detém um acervo ela tem condição financeira de manter aquele acervo dentro das condições que são recomendadas. Eu só vejo uma alternativa para isso, que é a digitalização desse material, né? Para mim, a digitalização é a coisa mais importante, não só para a preservação do material, como também pela democratização de acesso. Eu comprei um dos melhores livros do ano passado, né, que é o Oriental Geography, da historiadora Maria Inês Turazi. Está aqui o livro. Esse livro, ele é um livro que ele levou 20 anos para ser feito por uma razão muito simples. Ela fala sobre a viagem de circunnavegação feita pelo navio que trouxe a daguerreotipia ao Brasil. Ou seja, ele trouxe o primeiro processo fotográfico ao Brasil e a outros países também, né? Ao Chile, ao Uruguai. E o que acontece? Ela diz que ela só conseguiu concluir essa pesquisa porque, nesses 20 anos, todos os acervos do lugar que ela precisaria ir foram digitalizados. Ela não teria condição financeira de ir a esses lugares fazer pesquisa em loco. Então, assim, a digitalização ela não só é importante para a manutenção do material, do acervo, seja ele iconográfico ou seja ele textual, como também para poder facilitar o acesso, né? Quanta coisa... Se a gente pega, por exemplo, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tesouro que é aquilo. Eu pego, por exemplo, o Instituto Moreira Salles, que é uma instituição particular que fez uma parceria com a Biblioteca Nacional, e eu consigo ter o acervo fotográfico deles acessível justamente porque eles bancaram, é um banco, eles têm condição financeira, eles bancaram a digitalização do acervo da Biblioteca Nacional e, graças a eles, a gente tem acesso a eles sem ter muito trabalho, né? São bancos de imagens. Então, eu defenderia, né, para a gente aqui a questão, né, da emenda do Chico D'Angelo, né, que prevê isso, que a gente utilize o valor da verba para poder, da emenda, né, para poder digitalizar esse material, não só no sentido de preservação, como também no sentido de acesso. Acho que nós caminharíamos enormemente se nós conseguirmos fazer isso, né? Porque a tendência é esse material desaparecendo, nem sempre os detentores têm descendentes que dão o mesmo valor que eles deram algum dia, e a gente vai perdendo a cada dia mais coisas. Mas, principalmente, eu acho que a síntese de tudo seria isso. Fale, Vitor. Comentar o que eu acho que você falou é fundamental, né, dar um depoimento pessoal nisso. A minha tese de doutorado foi defendida em 99, né? Não havia biblioteca digital, né? Então, provavelmente alguns graus da minha visão, do meu óculos, tem a ver com o fato de o dia inteiro ali mexendo. Quando mexia no papel era bom. O brabo era eu que ia para o tal do microfilme, cara. Aí aquilo ali me enlouquecia, né, tal, que era importante porque era a melhor forma de você preservar naquele momento, né? Bom, sim. Então, eu li o livro em 2001, um livro chamado Cidade Esportiva, tal, não sei o quê. Entrou a hemeroteca digital. Entrou a hemeroteca digital com aquele mecanismo de busca maravilhoso. E do primeiro mês de hemeroteca digital, eu já falei assim, meu Deus do céu, eu escrevi um montão de coisa errada na tese de doutorado, pelo fato que eu não tinha como ver isso nas fontes, porque, humanamente falando, eu fui fazendo um encadeamento a partir do que eu encontrei. Mas com a digitalização, ela me dá uma sequência, isso que a Ju estava falando. Você tem uma sequência de dados que te permite compreender melhor o desenvolvimento dos objetos e ter análise um pouco mais refinadas. Então, desde a hemeroteca digital, meu esforço é para reescrever tudo, né, assim, para mostrar as outras coisas, para dizer, olha, é porque naquele tempo, humanamente falando, eu não tinha como ver isso, né? Hoje em dia, né, a tecnologia me permite, agora mesmo com essa pandemia, quer dizer, o trabalho não parou, né? Porque eu estou dentro de casa, lá, trabalho com o século XIX, Rio de Janeiro, então, aí, ao contrário, né? Quem trabalha com o Rio de Janeiro não dá conta do volume de fontes que tem. Então, eu acho que esse alerta é fundamental, não só para o acesso, mas para que a gente possa fazer trabalhos melhores, né? Que aproximem mais, né, do tempo, porque a gente tem um volume maior de informações para trabalhar. Sim. A digitalização, para mim, é o grande momento. É isso. Genilson, quer dar o seu recado aí para a gente... O povo já está reclamando que já está na hora, que a gente está falando muito. Você falou que ia ser breve. Fala aí, Genilson, antes da gente... Pesquisador é assim mesmo, né? Eu só queria chamar a atenção, né, dentro desse processo todo que foi discutido aqui, só queria chamar a atenção o quanto que o Francisco de Paula Carneiro era um vanguardista. E como que, agora puxando sardinha para a nossa brasa, e como que a importância da fotografia foi um instrumento
para ele protestar. Eu faço uma análise de protesto e como serviu para respaldar os negócios dele. Leonardo sempre fala o seguinte, como o Francisco de Paula Carneiro ele fez cartões postais de outros aspectos bucólicos da nossa cidade, de praças, de coisas mais ou menos. Mas como que ele explora, que eu considero um protesto, aquela série de enchentes de 1906 como um cartão postal, como uma atração da cidade. Para mim, o que ele queria dizer com aquilo? Campos, como que você quer ser capital do Estado e Campos vive uma cidade que, nas enchentes do Rio Paraíba, a cidade está sempre toda alagada. Quem entrar no site vai ter oportunidade de ver, lá na série de fotos do site, toda aquela série de postais de fotografias que ele produziu, que foram impressas de forma colorida na Europa. Mas a série das enchentes de Campos me chama muita atenção por isso, porque a gente tem que entender o seguinte, as enchentes são de 1906, mas em 1913 ele inaugura o Orion. Por que ele inaugura o Orion em 1913? Porque as obras de melhoramentos denunciadas lá em 1910, 1911, clamadas pela cidade de Campos, já começaram. Então, Carneirinho fala o seguinte, espera aí, se estão alargando as ruas da cidade, se estão trazendo os melhoramentos para a minha cidade, eu também tenho que acreditar na minha cidade. Se eu acredito na minha cidade, eu começo a abrir os meus empreendimentos na área de entretenimento, como é em 1913. Em 1913, as obras de melhoramento já estavam tocando. Quer dizer, em 1916, as obras são inauguradas, né, com a presença de Nilo Peçanha e com a presença do Venceslau Braz, e ele vê o seguinte, vou ampliar os meus negócios na área de entretenimento. Por quê? Certamente ele tinha, pelo capital social que ele tinha, de circulação que ele tinha, ele já tinha informação que o Teatro São Salvador iria ser desapropriado. Então, quer dizer, Campos perde o grande teatro que era o Teatro São Salvador, eu preciso dar a resposta para Campos, que eu acredito nessa cidade, então eu vou construir o Teatro Trianon. Então, ele é um cara sempre foi muito, eu chamo ele um vanguardista, um cara antenado que circulava e uma pessoa que ele colocou ao seu gosto, ao seu lado, pela questão cultural, não que ele tinha negócios com a usina, mas ele era um cara que queria estar próximo da cultura. A própria família dele, todo mundo, a família, né, Juliana? A sua família toda era ligada à cultura, ligada à música, essa coisa toda. Era o que dava prazer para Carneirinho. Então, quando a gente faz alguma coisa que nos dá prazer, a gente faz com muita alegria, né, Leonardo? A gente pesquisa fotografia, descobre novas fontes, mas Carneirinho queria estar ali, ele queria estar no ramo do entretenimento, fazendo os comentários, como está no livro dele que ele fez, que essa obra não é boa, esse grupo não é bom, Então, ele era um cara que entendia do assunto, que era um cara ligado à questão da cultura. Então, só para concluir, convidar mais uma vez para as pessoas verem todo esse acervo, né, todo esse trabalho que foram produzidos, e lá vocês vão conferir toda a série de cartões postais, né, que Carneirinho produziu, que eu entendo que foi um sucesso na venda dos postais aqui, ele produzia muitos postais, foi uma venda, mas eu entendo que foi um grande protesto. E como uma forma de protesto, a Campos se modernizou nesse período. As grandes obras chegaram para Campos. É isso que eu queria dar. Um abraço aí a todos. Obrigado, Genilson. Obrigado, Léo. Vocês foram, já registrei o quanto que vocês foram parceiros. Vitor, a gente está terminando agora. Acho que quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente agora, os comentários elogiosos, as provocações, os questionamentos. Agradecer a todo mundo que esteve junto, que eu já fiz os primeiros agradecimentos, quero reiterar, quer dizer que eu estou emocionada, estou feliz. Quero registrar que a gente vai ter livro impresso depois da pandemia. Eu vou falar em segundo semestre, não vou falar depois da pandemia, não, que é mais desalentador. Dizer que a gente lamenta profundamente, porque normalmente, como diz o Vitor, a gente estaria lançando o livro e saindo daqui para tomar um chopp, para comemorar. Hoje não vai ser assim. Sim, não vou começar a falar, porque ia botar um baixo astral, mas assim, não vai ser assim, porque estamos vivendo essa tristeza, mas que foi, de fato, uma alegria. Eu espero que vocês se divirtam. Eu acho que isso que a gente quer, que eu queria terminar dizendo. Assim, o livro é um livro de celebração, o título é Campos se Diverte, porque a gente gostaria
que vocês se divertissem lendo o livro. O livro está lá no site, ele pode ser baixado gratuitamente, é um PDF virtual. Enfim, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e torcendo para tudo dar certo. Vitor, quer finalizar aí ou está finalizado? Obrigado, gente. Até a próxima. Último aviso, que eu não consigo parar de falar. Quem não pegou as outras mesas, se quiser, no site da Numa tem uma playlist, todas as mesas estão gravadas, inclusive essa. Quem não conseguiu, chegou atrasado, achou legal, quer ver um pedaço, depois vai lá, dá uma visitadinha, que acho que vai ser um prazer. Um beijo. Tchau, obrigada para todo mundo. Um abraço para todos. E viva Carneirinho, viva o Trianon!